Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar, já pegando carona no que a Jennifer falou, vamos continuar isso aqui. Passa esse aqui, por favor. Primeiro aqui, vamos visualizar como é que funciona esse palato para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos... Isso. Aqui nós temos aquilo que a Jennifer mostrou, mas o palato duro está aqui está o palato mole. O que vocês veem em escuro é a coluna de ar. Esse paciente, no momento que ele faz o sopro, ou que ele fala, nos momentos em que tem que haver o fechamento da velofaringe, vocês veem como é que funciona. Presta atenção para isso aqui, que chama-se joelho palatino. Pode passar. Então, toda vez que ele assopra ou que ele vai falar os sons que precisam fazer o fechamento, ele tem esse tipo de movimento do palato. Isso seria o ideal que todos os pacientes nós conseguíssemos. Eu vou também comentar algumas coisas a respeito de mitos e verdades dentro disso aqui. Aqui ele vai engolir. Olha lá, engole, o palato fecha, deixa aí, por favor, o palato fecha. Então aí o primeiro grande mito de tudo isso. A criança que nasce com fissura, as pessoas têm ideia de que aquele leite que passa pelo nariz e sai pelo nariz vai para o pulmão e vai ter aspiração e vai morrer sufocado. Errado. Quem faz a separação do quilo que vai para o estômago e para o pulmão é aqui, laringe. Está aqui embaixo. E é absolutamente normal numa criança fissurada como em todos nós. Vejam que tanto o ar do nariz quanto aquilo da boca vão tomar uma cavidade comum, eles se misturam aqui. E quem faz esta separação é a laringe. Então, criança que tem um pouco de saída de ar, de líquido pelo nariz, é comum em toda a fissura e não é isso que vai para o pulmão. Tá certo? Exemplo, todos nós que colocamos um rinossoro no nariz, ele não vai para o pulmão. Certo? Evidente. Seguinte. Pode ir passando agora? Isso. Então, a função velofaringe, a Jane já falou, é basicamente esse movimento, mas não necessariamente só isso. Isso aqui é um anel circular de músculos, e aqui nós temos um músculo principal, que é o músculo levantador, ou elevador do véu do palato, em que a gente tem... deixa eu passar aqui. É o para baixo? Tá bom. Ok. A definição entre incompetência, velofaringe e insuficiência, ela já falou. Incompetência, você tem as estruturas normais do palato e ele não movimenta por alguns motivos. O grande exemplo é o paciente neurológico, que o palato dele é absolutamente normal. Por questões de execução desse movimento, ele não tem esse movimento. Já a insuficiência é quando existe um problema anatômico, ou ele é curto ou a musculatura não funciona adequadamente. Falando em musculatura, quando a gente vê uma figura comparando o palato de um paciente normal e um paciente fissurado, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, desde o osso ele já é mais curto que o normal. A musculatura está fora da sua posição. O palato como um todo é curto em relação ao comparativo com o palato normal. A cirurgia primária, ela deve ser feita com o fechamento dessa passagem. Agora, existe a possibilidade de fazer a modificação da posição desses músculos que estão presos aqui no osso, levando-os mais para trás. Isso é ótimo, otimiza os resultados, mas só deve ser feita por cirurgião experiente. Porque o risco de fístulas e deiscências é muito maior nesses casos. E aqui nós temos que também um outro detalhe, operá-lo mais tardiamente para que você tenha um bom desenvolvimento dessa musculatura e possa fazer esta mobilização da musculatura mais adequadamente. O funcionamento muscular é muito mais importante para isto aqui. Por isso que normalmente se faz as cirurgias não no nascimento, mas mais tardiamente. Outra questão. O paciente operado pela melhor técnica do mundo, pelo melhor cirurgião do mundo, vai ter 100% de função velofaríngea restabelecida? Tomara que acontecesse, mas nunca vai acontecer. Por quê? Porque o palato do lado fissurado é mais curto do que o normal. Mesmo muito bem reparado, muitas vezes ele não vai conseguir ter esse tipo de fechamento. Então, o que está se fazendo? Antigamente tinha os resultados em torno de 30% a 40% de fechamento velofaríngeo, hoje está se ganhando cada vez mais, chegando em torno de 80% a 90% de fechamento. 100% tomara que se chegue, mas eu acho muito difícil. Uma questão muito importante na insuficiência de velofaringe é a separação do que é voz e o que é fala. Tem muita gente que faz confusões.
Voz é a vocalização ou sonorização do som aqui na laringe. Pode ser uma voz grave, uma voz fina, uma voz agradável, uma voz chata. Então, isso são características da voz. A fala é a expressão vocal da linguagem. Eu posso falar inglês, francês, japonês, nordestês ou gauchês. Tanto faz. Mas isso é a fala, é a representação vocal. Então, isso é muito importante para ter noção do que é fala, do que é a voz. A voz é fanhosa, a fala é alterada. Então, quando a criança nasce, ela tem a hipernasalidade e o escape de ar nasal, que são coisas chamadas componentes primários, porque eles são decorrentes diretamente da falha de fechamento velo-faríngeo. Não fecha, ele vai ficar com a voz fanhosa e escapando o ar nasal quando fala. É o componente primário. Ele vai começar a falar e vai achar formas de compensar aquilo que ele não consegue falar. Surgem os distúrbios articulatórios. Isso dá um componente secundário, é decorrente da não possibilidade de fechamento, ou com o palato aberto ou com o palato insuficiente. E dessa forma nós temos, quando juntam as duas coisas, a fala ininteligível. É aí que começa o grande problema. Você tem um paciente que tem essa fala ininteligível e ele vai querer resolver isso aqui. Onde ele tem duas coisas, distúrbio articulatório e hipernasalidade. O distúrbio articulatório é de competência exclusivamente de terapia fonoarticulatória. Nenhum cirurgião consegue fazer o paciente voltar a falar normal. Pode dar a voz normal. E o escape de ar nasal é de competência da cirurgia. Nenhuma fono vai conseguir transformar um palato insuficiente, uma voz fanhosa, numa voz normal. Então, vejam bem, nós temos um paciente falando uma frase, papai pediu pipoca, ele está assim. Não existe cirurgia que faça sair da cirurgia, todo mundo espera isso, é aí que está o grande erro, sair falando papai pediu pipoca. Primeiro tem que corrigir o distúrbio articulatório. Então ele está a fonoaudiologia vai falar mamãe pediu pipoca após o tratamento dela. Aí ele está com a voz, corrigiu o distúrbio articulatório, ele está com a voz fanhosa. Aí o cirurgião vai transformar mamãe pediu pipoca para papai pediu pipoca. Então essa é a sequência natural e normal de tratamento. Não me venham fonoaudiólogas dizer que não consegue corrigir a articulação porque o paciente tem a voz fanhosa. Tem que aprender, tá certo? Tem que aprender. Tem terapia, a Jennifer ensina como vai fazer. Isso a gente recebe muito no consultório. Ah, precisa operar para que eu possa trabalhar. Olha, meu Deus do céu, são coisas separadas. Correto, Jennifer? Não estou falando besteira. Exatamente. Então, grande pergunta. A fala vai ficar normal após a cirurgia? Não. Vai depender do quadro clínico, correto? A voz vai ficar depois da cirurgia? Também depende do quadro clínico, depende de uma série de questões. Então, vamos ver. O diagnóstico é clínico, ponto. Pela hipernasalidade, pelo escape de ar nasal e pelos distúrbios articulatórios. Isso já dá para ter uma noção do que está acontecendo. Agora, do grau, do tamanho da normalidade de fechamento, não. Aí já precisa um estudo mais adequado. Então, qualquer pessoa pode fazer o diagnóstico o diagnóstico da insuficiência velo-faríngea. Não precisa fazer grandes coisas a mais. O problema está aqui. Só pela visão oral é muito difícil de saber o que está acontecendo nesse palato. Então é necessário alguns outros exames e hoje o padrão é sempre um exame clínico e um nasoendoscópico. Pode-se usar o videofluoroscópio, mas isso é o mínimo necessário para tratar um paciente com insuficiência velo-faríngea. O teste de escape de ar nasal é feito facilmente, pedindo alguns sons que são de emissões orais, para que ela veja se há passagem do ar nasal. O espelho de Glatzel é isso aqui. Graduado não interessa muito, porque o embaçamento vai depender de várias coisas, temperatura, umidade, vocês podem fazer esses testes em vocês, no mesmo dia isso varia bastante. Mas o que é importante é se existe ou não. O teste da ressonância, o cul-de-sac, para ver a ressonância da voz, se é uma voz fanhosa ou não, que é isso aqui, repetir o I, normal não tem variação, I, ou fanhoso, I, tem essa variação.
está feito o diagnóstico. Agora, avaliar o que está acontecendo dentro dessa velofaringe é um exame nasoendoscópico. E com isso é importante. Com isso, um fibroscópio flexível, normalmente de 4 milímetros a 3,8 milímetros, é introduzido com anestesia tópica no nariz para analisar o que está acontecendo aqui na velofaringe. É o único jeito de você conseguir avaliar o funcionamento durante quando? A fala espontânea do paciente, ou emitindo sons, ou emitindo frases que a gente vai avaliar. Então, a visão que nós temos aqui em cima, de cima é isso aqui. Aqui está a adenoide, aqui está a velofaringe, o palato chegando atrás, as paredes laterais fechando, não totalmente, aqui fechando totalmente, ou avaliar a função velofaringe. Atenção! Pedir esse exame para criança com 3, 4, 5 é a maior besteira que existe para ser feita. Nunca façam isso. Não é possível, a criança fica chorando, enche de lágrima, de choro, de secreção na orofaringe, não se vê nada, não chega a nenhuma conclusão e vai criar um problema. Outra vez que ela tiver que fazer, ela já entra na sala do exame chorando. Quando é que é possível fazer? Isso é uma coisa importante. Somente profissionais muito, muito, muito bem treinados conseguem. O meu recorde é uma criança de 3, 4 anos. Só profissionais muito treinados conseguem fazer e dependendo da criança. Boazinha ou aqueles espoletas que não deixam fazer nada, nem chegar perto, já entra. A mãe chega assim, se você não ficar quieto, eu vou mandar o médico dar uma injeção em você. Ela vê o médico, ela sai correndo. Por isso que a faringoplastia é feita em torno de 6 e 7 anos, onde o momento que você consegue só fazer a faringoplastia quando tiver um diagnóstico correto. Fora disso, é um chute no escuro. Existem vários tipos de cirurgia a serem feitas, a gente utiliza mais esses tipos de cirurgia. A esfincteroplastia, a gente retira o pilar posterior, aqui está a amígdala, a parte da frente, o palato faríngeo, palato glósseo e o palato faríngeo. Tira-se um tecido do palato faríngeo, leva para a parte posterior da faringe e a gente consegue dessa forma passar e fazer isso aqui. Passa aquele vídeo que eu pedi para você. Esse aqui é um vídeo, nós estamos vendo o palato, a parede posterior da faringe. Veja que é aquele que você busca. A parede posterior da faringe aumentou. Ficou um orifício aqui, a úvula está aqui. Então esse tecido foi tirado da porção lateral, essa é uma visão oral, levado para cá e ele fecha durante isso. Isso aqui é uma visão nasal, com endoscópio, aqui a adenoide, as paredes laterais, palato está aqui, e esse é o anel velofaríngeo. Veja que se criou uma projeção na parede posterior, tá vendo? Para fazer o fechamento durante a fala. Lógico que fazer essa cirurgia, você precisa saber o quanto desse palato chega que ele vai. Se eu vou conseguir essa elevação para que o palato toque. Se é um palato muito curto, não adianta fazer isso, não vai funcionar. Ele não vai conseguir chegar até lá. Ok, pode continuar. Outro tipo de cirurgia é quando a gente muda a posição dos músculos elevadores, quando esse palato é um palato de longo médio, eles estão com as inserções musculares feitas, ou seja, na cirurgia primária foi feita somente uma sutura borda a borda dos músculos, e não uma tradução. Então nós temos que abrir o palato e tirar o músculo dessa posição, levando-o mais para trás. São as técnicas diferentes, para que ele possa não ter esse tipo de fechamento, mas conseguir levantar para aqui. Ora, se este palato não tiver comprimento suficiente para nós tirarmos o músculo daqui, levarmos aqui, ele ter comprimento para tocar a faringe, não vai funcionar. Não adianta eu tirar o músculo daqui e levar para cá e o palato ser curto. Então, por isso, existe a necessidade de uma avaliação adequada para cada tipo de cirurgia. Nesse tipo de cirurgia, a veloplastia, a gente abre o palato, solta a musculatura do osso, leva-a para trás, modificando a sua posição e melhorando a função. Outro tipo de técnica é a técnica de Furlow, onde nós tiramos o músculo que está preso aqui no osso, na porção anterior, e através de uma transposição dos retalhos, chamada plástica em Z, eles são levados para a parte mais posterior. Então, ele sai daqui da frente e vai para trás.
são todas usadas nas falhas de fechamento pequenas e médias. E, por fim, vem os famosos retalhos faríngeos, que, no meu ponto de vista, é a última opção. Somente quando você tem situação em palato muito curto, fibrótico, falha de fechamento muito grande, mobilidade pequena, é que vai se usar o retalho faríngeo, porque não é uma cirurgia fisiológica. Retalho faríngeo, a gente retira um tecido daqui, que é um retalho da parede posterior, une com o palato, criando uma ponte, daqui, parede posterior da faringe e palato, cria-se essa ponte e ficam dois orifícios laterais. Aqui está uma foto de um retalho. Orifícios laterais esses que tem que fazer fechamento. Tá certo? E a parede lateral tem que encostar nesse retalho para ele fazer o fechamento, senão não funciona. Se o retalho ficar pequeno ou o movimento for muito pequeno, e aí a necessidade da avaliação nasoendoscópica, aí é o único jeito, nós não vamos ter o fechamento, ele vai continuar escapando ar apesar do retalho. O problema dele é que ele geralmente causa muita preocupação em relação à qualidade do sono. Aqui está um vídeo mostrando como deveria funcionar. Isso é uma questão ideal que a gente teria. Pode passar aquele... Aí. Aqui a parede posterior da faringe, parede lateral, prega salpingo faríngeo, o palato está aqui, o retalho é esse. Então veja, ele fica o retalho aqui, a parede posterior, as duas paredes laterais, e durante a fala, aqui a respiração, um orifício permeável, dando a respirar adequadamente, e durante a fala, as paredes laterais tocam o retalho, de tal forma a fazer o fechamento. Aí no sopro, numa fricativa. Chico chupou o chocolate. Tá vendo? Existe a movimentação. Isso que tem que ser delicado. Se a gente tirar esse retalho daqui, ele fica insuficiente. Insuficiente e não vai funcionar. Então, essa é uma visão geral a respeito do diagnóstico, quer clínico, quer endoscópico, o momento de fazer a cirurgia e, logicamente, as opções de tratamento que a gente tem. Tudo isso é muito difícil de conseguir efetivamente um resultado adequado. Por quê? Por quê? Por uma questão muito pessoal, particular. Você depende, nessa situação, de uma fonoaudióloga que trabalhou adequadamente para corrigir os distúrbios articulatórios dele, de um paciente que tenha capacidade intelectual e desenvolvimento para aproveitar esse tipo de cirurgia. E terceiro, um cirurgião que saiba avaliar todas essas questões e executar adequadamente a situação. Por isso que é muito difícil conseguir um resultado adequado na reabilitação da fala e da voz desses pacientes. Fechar o palato, precisa só de uma pessoa, cirurgião. Fechar o lábio, só o cirurgião. O paciente não faz nada. No tratamento aqui, não. Nós temos uma tríade que tem que trabalhar. E qual é o mais difícil? É o paciente. Porque isso vai depender muito da capacidade que ele tem para desenvolver uma fala adequada e uma voz adequada. Ok? Muito obrigado.